Nós usamos hoje um sistema proporcional. Hoje e desde 45, quer dizer, esse ano, coincidentemente, faz 70 anos que o Brasil elege vereadores, deputados estaduais e deputados federais pelo sistema proporcional. O que está sendo proposto, e essa proposta que tem uma convergência nesse momento, é um sistema que substitui a representação proporcional por um sistema majoritário. No lugar de, como hoje, nós termos um sistema no qual os votos dos candidatos da mesma legenda são agregados para fins de distribuição de cadeiras, que é o princípio da representação proporcional, nós teríamos um sistema em que os mais votados do Estado, no caso de uma eleição para deputado federal, são 46 deputados federais, seriam eleitos os 46 mais votados. Tá certo? Esse é um sistema que tem uma grande virtude, inegável virtude. Ele é um sistema fácil de explicar, fácil de entender. Por que eu acho que o Distritão é uma péssima opção para o Brasil? Porque ele piora tudo que nós já julgamos que não está funcionando muito bem. Primeiro, partidos políticos. Nós sabemos que os partidos hoje contam muito pouco nas campanhas. As campanhas são centralizadas nos personagens. As últimas campanhas, particularmente para o Congresso, para a Câmara e a Assembleia, as 2 ou 3 últimas, têm sido um território do hiperpersonalismo, do particularismo, cada vez candidatos cultivando interesses particulares. É o candidato que é o representante dos porteiros, candidato das domésticas, da igreja tal. Enfim, a gente está num território do hiperparticularismo. O sistema de distritão, eu acho que é a pá de cal. Desculpe usar essa imagem desgastada, mas é um pouco isso. Quer dizer, é um sistema no qual cada candidato vai pedir voto para si. Coordenação entre os candidatos do mesmo partido, nenhuma. Hoje, a gente fala dos casos extremos, do caso do Tiririca, que elegeu, mas são 20 pessoas. E os outros, todos os deputados, que contaram com os votos dos outros. Então, há um primeiro problema. É um sistema que não tem voto de legenda, é um sistema que o suplente não é partidário, o suplente é o 46º mais votado, é o 71º deputado estadual mais votado do Rio. Se um governador convoca um deputado estadual para ser secretário, o suplente dele pode ser da oposição, porque a suplência não é mais partidária. É um sistema que, então, não incentiva o debate partidário na campanha, não incentiva o voto de legenda, não é isso? Eu acho que o Distritão tem um outro problema que não está sendo discutido, que é o seguinte: quem não votou num dos 46 deputados federais, não é, simplesmente jogou o seu voto no lixo. É um sistema que tem uma capacidade gigantesca de esterilizar votos. Tá certo? No sistema atual, como as pessoas não conhecem, não há um esclarecimento, um debate público sobre a representação proporcional, as pessoas falam: eu não votei num candidato que não se elegeu. Tá bem, mas você votou num partido que elegeu alguém. Eu acho que o Distritão é a solução certa para o problema que não existe. Tá certo? O problema que nós temos no Brasil é como melhorar a representação proporcional. Com todo apreço que eu tenho aos meus representantes, a aprovação de um sistema que suspende a representação proporcional, aí sim nós acho que deveríamos levar isso à consulta popular. Não é? Você está ferindo uma tradição republicana, com uma reforma que pode ser feita agora em junho, em que a sociedade está discutindo muito pouco. O que eu vejo é um relatório que tem uma parte que é forte na comissão, coincidência de mandato, né, a partir com a eleição de 2018. Eu já acho que é inconstitucional, que um governador eleito em 2014 ele tem direito a mais 4 anos, ele não tem direito a mais 6. Não, esse direito ele não tem, mas é outra conversa. Então, coincidência de mandato, mandato de senador de 5 anos, que eu também acho que o Senado não aprova isso, né? E mandato de 5 anos para todos. Então, essa é a proposta que tem 70% dos votos. Isso tem 80% dos votos na comissão. Acho que o sistema financiamento misto também é majoritário na comissão, e aí fica o problema do distrital misto e do distritão. Nesse sistema aberto, né, ele se deteriorou. Eu sou deputado desde 98. Né, o Márcio sabe disso. Ele se deteriorou e hoje é ingovernável em qualquer lugar. O Congresso é ingovernável. Não é porque a Dilma é um caos.
Mas o Congresso é um caos permanente, porque você, para fazer uma votação, você tem que ouvir 28 pessoas. E é por isso que, numa eleição de deputado federal no Rio de Janeiro, nós tivemos mais de 1.500 candidatos. Na eleição para vereador na cidade do Rio de Janeiro, nós tivemos 1.700 candidatos, porque os partidos aprenderam como é que tira espaço, não vou dizer dinheiro, dos prefeitos e dos governadores. Junta 3, vai no prefeito do interior, ou você me dá uma secretaria, ou você me dá as nomeações, ou a gente vai ficar na oposição. No interior não tem televisão, mas o número de candidatos é o cabo eleitoral do prefeito, a reeleição ou quem tem capital. Então, essa primeira eleição, que para mim é o principal motivo de eu defender, né, essa mudança. O que eu acho é que o modelo ele acaba beneficiando pessoas que, de fato, não têm representação. Não tem nenhum problema do Enéas ter feito 1,5 milhão de votos. O grave foi o Vanderlei, com 200 votos, morador da Ilha do Governador, ter sido deputado federal por São Paulo. É isso que é grave no modelo. O modelo, hoje, você faz uma chapa que não representa nada. É que eu não tive tempo para parar para fazer uma pesquisa desses candidatos que disputaram as últimas 4 eleições seguidas, em que partido disputaram. Você pode ter certeza que disputou no PT na primeira, no PSDB na segunda, no DEM na terceira e no PCdoB na quarta. Por quê? Porque ele não está disputando porque ele acredita na ideologia daquele grupo político. Ele está disputando porque aquele partido foi ao governo e garantiu a ele um cargo. É assim que são formadas as chapas no Brasil. Eu acho que o Distritão, diferente do que o Jário diz, que muitos dizem, não é só ele, ele vai reduzir o número de partidos. Eu acredito 100% nisso. Por que eu acredito nisso? Porque hoje, o cara está no PTC, porque o PTC vai coligar com o PHS e vai eleger um vereador. Então eu vou para esse aqui porque com 5 mil votos eu sou vereador. Se eu tiver que estar entre os 51 mais votados, para que eu vou votar no PTC, que não tem poder algum no parlamento, não preside comissão alguma, não pode presidir a casa, não lidera matéria alguma, não relata nada? Se eu posso estar no partido que eu tenho afinidade, no partido do Aécio Neves. Na política, eu acho, por exemplo, nós gastamos 5 bilhões de reais na última eleição, nós que eu digo todos. Se a gente criar um teto para gastar 2 bilhões, eu quero ver alguém conseguir fazer 3 bilhões de dinheiro por fora. Não faz mais. As coisas estão aparecendo porque ninguém consegue mais fazer, graças a Deus, como se fazia dinheiro em espécie no passado. Então, se você restringir o gasto de campanha, uma televisão da presidente não pode custar 80 milhões de reais. Se você proibir prestador de serviço de financiar, você já resolve muitos problemas. O cara presta serviço ao governo, tem incentivo fiscal do governo, não pode doar, isso é óbvio. É por isso que as empreiteiras passaram a financiar tanto e passaram a financiar todos. Como o Jairo falou bastante sobre a parte do Distritão, que eu concordo em praticamente tudo o que ele disse aqui, eu vou falar um pouquinho sobre 2 coisas que são importantes. A primeira é financiamento de campanha e a segunda é o aspecto de reeleição. Eu acho que quando a gente pensa em reeleição, a gente pensa no presidente. As pessoas estão muito preocupadas e tendem a correlacionar o que são escândalos de corrupção nacionais com o fato de que no Brasil o presidente pode se reeleger, certo? E a gente esquece que houve um benefício enorme no Brasil quando foi adotada a reeleição, a partir de 97, que aconteceu, na verdade, em governos locais, nos municípios do Brasil. Em diversos municípios do Brasil, a gente permitiu, primeiro, que bons prefeitos pudessem ser reeleitos. E apesar da gente não perceber, isso é um ganho enorme. Então, existem alguns estudos mostrando os benefícios em que você gerou em termos de incentivos eleitorais de prefeitos implementarem as políticas melhores. O fato de você poder se reeleger, e aí há estudos quantitativos mostrando isso, gera melhor educação, gera melhor saúde, gera menos corrupção, e isso acontece em nível local. Então, eu sou totalmente contra acabar com a reeleição, e eu sou totalmente contra não porque eu acho que seja ruim, mas que toda a evidência séria que a gente tem no mundo, seja dos Estados Unidos, seja diferentes estados dos Estados Unidos, seja do Brasil, quase toda a evidência que a gente tem mostra que, na verdade, tem ganhos enormes em a gente permitir que governantes possam se reeleger. Se você trouxer dados, por exemplo, de mercado de trabalho e você observar algumas características, o número de mulheres que você tem, por exemplo, na Câmara de Deputados ou no Senado não é muito diferente da proporção de mulheres que você tem, por exemplo, nas maiores empresas do Brasil. Então, assim, a subrepresentação de gênero
ela não é uma coisa específica política no Brasil. Ela você pode olhar em universidades, em algumas áreas, nas maiores empresas. Então, não é muito diferente. Então, existe um problema um pouco mais geral, que não é específico, que aí eu concordo com o Jário, você não vai resolver com esse tipo de reforma, que é representação. Dito isso, agora deixa eu aí, apesar de ser quase tão liberal quanto o Manuel, a gente tem evidências de que, na verdade, cotas, e aí, por exemplo, cotas temporárias, elas podem ter um efeito enorme de longo prazo. Então, tem, por exemplo, alguns estudos super interessantes feitos no caso da Índia, onde você tem cotas para mulheres que são sorteadas em diferentes governos locais, que só vão funcionar por 4 anos. E a percepção das pessoas sobre a qualidade da política mulher depois de 4 anos muda completamente. E mesmo depois que você retira essa cota naquela localidade, as pessoas votam mais em mulheres. Porque existe uma discriminação ex ante de que sejam mulheres, ou sejam negros, ou sejam minorias, óbvio que mulheres não são minorias, mas minorias na política, não têm a mesma qualificação e a mesma qualidade. Num momento do Brasil onde a qualificação das pessoas em termos de escolaridade está aumentando muitíssimo, hoje em dia as mulheres, na verdade, são mais educadas que os homens no Brasil, a próxima geração vai ser uma geração de mulheres, não tenho a menor dúvida, e negros, por exemplo, também estão se educando mais, eu acho que é importante pensar assim, se talvez a gente não queira pensar em uma cota temporária. O que gera interesse na política, geralmente, é o quem. Quem vai ser o nosso salvador ou quem a gente vai demonizar. Isso mobiliza as pessoas. A gente discute muito no Brasil. Aqui nós estamos discutindo como.